Eu quero dizer ao nosso Congresso Nacional, ao nosso Senado da República, que o presidente não faz bem ao dizer que quem se opõe à CPMF está fazendo um carnaval. Mesmo porque ele acusa a si próprio de que no passado também ele fez um carnaval quando foi opositor da criação e das votações com relação à CPMF. Somos atacados por alguns, até colegas, de sermos irresponsáveis por votarmos contra a CPMF. Eu acho que quem luta e quem quer um Brasil melhor, que quem quer uma economia aberta, um capitalismo de mercado, quer que o Brasil vá para frente com um crescimento sustentável, eu acho que aí sim está trabalhando em prol da responsabilidade pelo país. As ameaças que também foram notadas pelas manifestações que chegaram ao meu gabinete em Palmas, ao meu gabinete em Brasília, ao nosso Partido Democrata, também menciona as ameaças do governo, todos indignados com essas ameaças e sem um debate técnico, um debate à altura que o Brasil merece. Ataques e ameaças com relação ao caos na saúde. E o Brasil inteiro sabe que pior do que está a saúde é impossível que aconteça. Porque a população brasileira frequenta o posto de saúde. A população brasileira precisa do remédio, precisa do médico, da internação na UTI, na ambulância para se locomover e sabe que na grande maioria das vezes não consegue esse instrumento para poder atender a sua família, ou ao próprio vizinho, a sua família como um todo. Nós sabemos que as ameaças vêm com relação ao Bolsa Família, mas também a sociedade está atenta, porque nós sabemos que o Bolsa Família não será atingido com esta pequena exclusão de um imposto de 40 bilhões de reais. Mesmo porque o próprio governo projetou para o ano de 2008 um aumento no Bolsa Família de apenas 16%, enquanto, presidente Pedro Simão, os aumentos previstos para os gastos apenas da Presidência da República é de 58%, em detrimento a 16% do Bolsa Família. E com relação ao PAC, a sociedade também está atenta e com a memória bastante boa. Quando o PAC foi anunciado, está no site do Ministério do Planejamento e de todos os ministérios deste governo, anunciou-se que o PAC seriam 503,4 bilhões de reais e o governo está anunciando o caos do não investimento nas obras de construções do país que estão previstas no PAC. Eu quero apenas rememorar alguns de que dos 503,4 bilhões de reais do PAC, apenas 14% é investimento do governo federal, que significa 67 bilhões. Os outros 400 e tantos bilhões de reais está dividido entre a iniciativa privada, que o governo prevê que ela vai investir, e as estatais com seus recursos próprios. 67 bilhões dividido em 4 anos, que é o investimento do governo no PAC. Em 4 anos, dá em torno de 15 bilhões ao ano. Mas se por curiosidade alguém quiser fiscalizar, senador José Sarney, a execução do PAC deste ano, os 15 bilhões autorizados, vai encontrar também no Ministério da Fazenda um empenho de apenas 7 bi e uma execução orçamentária de 1,7 nos investimentos do PAC no país. Isso está à disposição de todos. Nem o que está autorizado, nem o que está empenhado consegue se gastar por ineficiência completa e absoluta. Eu só espero que essas pessoas, esses apoiadores, que conseguem se manifestar, tantos outros que não conseguem acessar um computador, porque esse direito não tem, que não conseguem enviar um telegrama ou uma manifestação, quero dizer a todas essas pessoas que nós estamos aqui firmes, responsáveis, lutadores, tentando levar o convencimento dos nossos colegas senadores com o maior respeito. Aqueles que ainda estão em dúvidas, que têm dúvidas, aqueles senadores que pensam que a CPMF ainda é importante, nós teremos a humildade, a paciência de percorrer os gabinetes, de conversar com os colegas um a um e mostrar, do ponto de vista técnico, e não me defendendo de ameaças no meu relatório, mas nós vamos discutir aqui nessa casa um relatório que estou procurando fazer com bastante esforço, estudo, dedicação, uma discussão do Orçamento Geral da União previsto para 2008. É nesse orçamento que nós vamos embasar o nosso relatório. Nós não vamos fazer aqui uma discussão de sonhos e mentiras. Nós queremos principalmente, na quinta-feira, na audiência pública, onde estarão aqui os 4 ministros de Estado, nós precisamos que eles respondam para o Brasil e para o Senado Federal. O porquê
do grande aumento da gastança pública deste governo. Eu quero que eles possam explicar, especialmente o ministro da Fazenda e do Planejamento, como pode um país aumentar as suas despesas em 9%, aumentar suas receitas em 8% e ter um PIB de 5%. Eu gostaria muito que isso fosse transferido para um pai de família ou para uma mãe de família brasileira. Se gastasse R$600, R$700, ganhando no seu salário 500. O que é que ia acontecer com essa família se não tivesse um chefe de família responsável? No caso do pai brasileiro, do chefe de família, normalmente essa diferença, se alguma coisa errada acontecesse no seu orçamento, ele ia ter que se dirigir ao agiota, se assim ele tivesse condições, ele teria que pendurar o fiado no armazém, na mercearia, ou provavelmente cometer um crime. O governo, quando faz isso, quando gasta mais do que arrecada, ele não põe no fiado da mercearia, ele não comete crime e ele não vai no agiota pura e simplesmente. Ele vai no bolso do trabalhador e da trabalhadora brasileira para poder suprir a gastança e a festa de gastos públicos. É isso que nós queremos ouvir aqui dos senhores ministros de Estado. O porquê, na saúde, com tantos recursos, os 40 bi que estão fazendo questão absoluta e dizendo que não podem abrir mão, por que a saúde está dessa forma? Qual é a diferença que eles nos garantem de que a saúde vai ser diferente, pois já tiveram 4 anos e meio de governo e os 40 bi no caixa, e a saúde não teve nenhuma modificação? O que nós queremos, na verdade, não é voltar ao passado, discutir a posição de um ou de outro no passado, ou a posição de um de outro hoje. O que nós precisamos levar o Brasil é para frente. Nós precisamos ter uma economia de mercado aberto, aonde a prioridade máxima é a palavra PIB e a palavra produtividade. Essas duas palavras têm que estar no dicionário do governo brasileiro e na cabeça dos nossos senadores e senadoras, e eu tenho certeza que estão. É através dessa forma, é com essa forma que nós vamos levar o nosso país adiante. Nós precisamos sim de uma reforma tributária à altura do que a sociedade pode suportar. Porque quando nós arrecadamos 8% a mais, quando nós gastamos 9% a mais, e quando o nosso PIB só cresce pouco menos de 0,5%, o que é que está acontecendo no país quando há o desequilíbrio desses 3 índices? Significa, todos os nossos senadores e senadoras têm um conhecimento profundo do assunto e sabem que nessa hora o governo está entrando na poupança, está entrando na economia brasileira, está entrando na produção e arrecadando em cima dela. Mas antes de uma reforma tributária, à altura de que a sociedade precisa, nós temos que fazer uma reforma de Estado. O Estado não tem que ser mínimo, mas também não tem que ser máximo. Nós precisamos de um Estado necessário, um Estado que cuida da saúde, da educação, segurança pública, habitação e que seja um Estado regulador e fiscalizador dos interesses da nossa sociedade.